Bom dia! Maranhão tem a menor expectativa de vida entre os estados brasileiros. O Ministério Público Federal ajuiza ação criminal contra a ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite. No estúdio, vamos falar sobre a insegurança no estado. Só no mês de novembro, mais de 100 assassinatos foram registrados na região metropolitana. E você vai saber mais sobre o projeto Cofrinho Solidário. Hoje é 2 de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. O Ministério Público Federal, no Maranhão, ajuizou ação criminal na Justiça Federal contra a ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, o ex-marido Humberto Dantas dos Santos e o ex-secretário municipal de Agricultura, Antônio Gomes da Silva, em decorrência da prática de crimes de desvios de recursos federais destinados à merenda escolar, fraude licitatória e associação criminosa. Em razão do caso ser sigiloso, o MPF requisitou o compartilhamento das provas para embasar futura ação de improbidade contra os denunciados e também solicitou o encaminhamento de cópia dos autos à Polícia Federal para instauração de novo inquérito policial para investigar outras irregularidades. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou a nova expectativa de vida dos brasileiros. Houve um aumento para 75 anos e 2 meses em 2014. Entre os estados brasileiros, o Maranhão continua com a menor taxa de expectativa de vida. Cuidar-se mais, viver bem, praticar uma caminhada podem ajudar a melhorar a expectativa de vida. Cada vez é mais comum encontrar pessoas cuidando da saúde. Quando eu revezo e quando eu caminho, eu vou andando de bicicleta. A prática de exercícios e cuidados com a saúde estão sendo procurados cada vez mais cedo. A Laila é um exemplo disso. Eu sempre pratico vôlei e sempre corro aqui. No Brasil, a expectativa de vida aumentou para 75 anos e 2 meses. Mas essa estatística não é tão animadora aqui no Maranhão, que continua sendo o estado com o menor índice de expectativa de vida do país. 70 anos. Essa é a idade prevista para os maranhenses. Os fatores que levam a esses números são principalmente o aumento da violência. As pessoas estão morrendo mais cedo, principalmente os jovens. E a má qualidade da saúde. A questão do saneamento básico, a questão da saúde e a questão da segurança da população, né, em estudo. Então são esses os fatores que influenciam esses indicadores divulgados pela tábua de mortalidade. Em 2013, a estimativa era de 74,9 no Brasil. Os dados fazem parte da tábua completa de mortalidade, publicada no Diário Oficial da União. No Brasil, as mulheres vivem em média 7,2 anos a mais que os homens, com uma expectativa de 78,8 anos, contra 71,6 anos para eles. Fatores relacionados ao período da juventude. Há um quantitativo de mortes muito grande de homens jovens, por questão da violência mesmo, vivenciada aí que a gente observa no cotidiano. E isso impacta diretamente nesse indicador. E o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Humberto Coutinho, foi submetido na última terça-feira a um procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Humberto Coutinho passa bem e já se encontra em recuperação no apartamento do hospital. E a seguir vamos falar sobre a insegurança no estado. Só no mês de novembro, mais de 100 assassinatos foram registrados somente na região metropolitana. Agora são 7 horas e 38 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. De volta com o Bom Dia Maranhão, a gente fala agora de economia. A Bovespa teve queda de 0,16% aos 45.046 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,81% e vale R$ 3,85. O peso teve queda de 0,6%, cotado a 39 centavos. O euro também teve queda de 0,09% e vale R$ 4,08. E no mês de novembro foram registrados cerca de 100 assassinatos
somente na região metropolitana de São Luís. Os números preocupam e mostram o quanto a população está insegura. Sobre o assunto, eu converso agora com o pesquisador em segurança pública e educação prisional e também historiador Paulo Henrique Matos de Jesus. Bom dia, Paulo Henrique. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Números aí que deixam a população toda preocupada. A gente falou aí do número da região metropolitana, mas quando a gente pega todo um número aí do estado, esse número, com certeza, ele é maior e deixa a população certamente em estado de alerta, muita gente reclamando da falta de segurança. Esses números, eles podem ainda aumentar ou a gente tem expectativa, assim, de que ele diminua? Bom dia, Helene. Bom dia aos telespectadores da TV Difusora. Olha, é interessante a gente destacar um ponto. Em 2006, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, para uniformizar os dados estatísticos sobre crimes violentos praticados no Brasil, criou um índice chamado Crimes Violentos Letais Intencionais, que são crimes de maior relevância social, como, por exemplo, o homicídio doloso, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e a lesão corporal seguida de morte. Se você olha os dados unidos da região metropolitana de São Luís, foram 89 crimes violentos letais intencionais. Mas a análise desses dados fica melhor de ser feita quando nós separamos por tipo de crime. Por exemplo, foram 76 homicídios dolosos. Foram 12 latrocínios. E esse para mim, é o mais preocupante de todos os dados. O ano passado, foram 31 latrocínios ao longo do ano. Esse ano, só até novembro, já foram 48 latrocínios. E a tendência, infelizmente, é aumentar. Agora, você tem que entender as motivações. São várias motivações. Pois é, esses altos números, eles refletem em quê, principalmente? Pois é. No caso desses homicídios dolosos, a gente percebe que a maioria deles, a maioria significante deles, está relacionada a rixa, a disputas por territórios entre as principais facções criminosas que atuam no Estado e, em especial, na capital. E isso é decorrência, sobretudo, do tráfico de drogas. Porque na maior parte desses crimes, você tem cobrança de dívida ou a disputa pelas famosas bocas de fumo, que são os pontos de venda de droga. E nessas disputas você tem esses homicídios, esses índices muito elevados de homicídios. O latrocínio, ele entre outras razões, pelas pesquisas que eu fiz, pelas leituras que eu fiz, o latrocínio, por entrevistas com alguns jovens ligados a esse segmento da sociedade, o latrocínio ele é motivado por uma espécie de relação de poder que existe entre os criminosos, onde, de acordo com o artigo do Código Penal que você infringiu, o seu status no mundo da criminalidade é maior ou menor. E aí, então, isso faz a gente entender que falta uma política maior de repressão, principalmente a esse tráfico de drogas. E aí seria, no caso, então, eu já te questiono, não seria necessário uma ação conjunta, um entendimento maior, tanto do governo do Estado como da Prefeitura, para que esses índices, eles diminuam? Pois é. Se nós compararmos os dados desse ano com os dados do ano passado, houve uma queda. O ano passado, até novembro, foram 113 crimes violentos letais intencionais. Esse ano foram só 89. Isso mostra que há, por parte do aparelho de segurança do Estado, uma preocupação. Já há a elaboração e a efetivação de políticas públicas de segurança um pouco mais eficientes. Agora, eu acredito que tem que haver uma maior intensificação por parte dessas operações de combate ao tráfico de drogas e de combate a essa enorme circulação de armamentos ilegais que existe na capital. É como se fosse a hidra de Lerna. Você arranca uma cabeça aqui, surgem 3, você apreende 5 armas aqui, aparecem 15. Então é necessário haver uma política maior de segurança pública que intensifique esse combate à circulação dessas armas. Agora, essas políticas públicas de segurança, elas só vão ser efetivamente bem-sucedidas se houver o tripé, que é, primeiro, a formação do profissional de segurança pública,
tem que ser melhorada. Essa é a base. É a base, a formação do profissional de segurança pública, a valorização desse profissional e as condições para que esse profissional realize a contento o seu trabalho. Porque não bastam as políticas públicas, elas têm que ser eficientes. E o profissional da política pública, que efetiva, o profissional que atua na área da segurança pública tem que ser valorizado. O Paulo Henrique, a nossa equipe, inclusive, foi às ruas saber a opinião da população sobre a segurança. Você vai conferir agora um pouco do que as pessoas estão achando aí desse momento em que o Estado todo vive. Acompanhe. O que o senhor acha da segurança pública do Estado? Tá péssima. Por quê? Rapaz, todo mundo olha. Ladrão aqui tá minando aqui, ladrão, na Deodoro. 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, é arrastão aqui. A segurança está péssima, não temos segurança nenhuma. Nós, cidadãos, estamos à mercê da violência, entendeu? Você vê alguma viatura circulando aí? Você vê algum policial andando por aí? Não, você não vê. Então, se o bandido não vê uma viatura circulando, não vê um policial andando na rua... Está bem precária a segurança do Estado, né? Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de atenção dos governadores, né? Está bem difícil andar no centro, nos bairros, em qualquer lugar está muito difícil. A segurança do Estado está péssima, a segurança, porque a gente é assaltado quase todo dia. No centro da cidade aqui, a gente vai aí, pensa que não, o bandido chega, assalto. Péssimo. Nós não temos segurança, principalmente onde eu moro. A gente não sabe nem se anda mais na rua. Olha aí, são relatos realmente da população, falou inclusive, falaram muito inclusive da impunidade, mas tem um outro aspecto interessante, a sociedade reclama, mas ela também tem que ser protagonista, principalmente quando se fala em segurança pública, não é isso? Pois é, eu acredito que tem que haver a parceria entre o Estado e a sociedade. Porque nós também somos protagonistas da segurança pública. Embora ela seja um dever do Estado, mas ela também deve ser praticada pelo cidadão. Na medida em que esse cidadão tem que se aproximar dos órgãos de segurança, lógico, os órgãos de segurança têm que se tornar mais simpáticos aos olhos dos cidadãos. Na medida em que você tem um policial formado de forma humana, de forma cidadã, preparado, que se aproxime da sociedade, você tem a resposta da sociedade. Na medida que você tem uma polícia civil que saia do gabinete, saia da investigação e se aproxime mais da sociedade, você tem automaticamente não só o respeito, mas a confiança da sociedade. Porque essa falta de confiança no Estado, na polícia, na justiça, nos políticos, faz com que a sociedade acabe tomando em suas mãos o pretenso direito de fazer justiça. E aí a gente acaba descambando para atitudes fascistas como o linchamento. Agora, essa questão da sensação de insegurança é algo terrível, né? As pessoas, inclusive aí nesse Fala Povo que a gente mostrou, onde as pessoas expuseram os seus posicionamentos, eles falam sim de que não conseguem sair de casa, ou então de que não conseguem ficar no ponto de ônibus tranquilos, porque a qualquer momento o bandido pode vir levar tudo deles. Essa sensação de insegurança é muito ruim, inclusive, né? E a gente tem vivenciado isso diariamente. Os assaltos aumentaram, furtos aumentaram. Inclusive agora eles além de assaltar, eles ainda espancam e ainda chamam de bandido a própria vítima. Isso acaba sendo humilhante também, de certa forma. Pronto. Eu queria falar de uma experiência empírica. Sim. No dia 13 de abril de 2013, minha casa foi invadida por 6 assaltantes. Eu, minha filha de 5 anos e minha esposa ficamos sob a mira de 6 assaltantes. Um deles, inclusive, com 2 armas na mão, 2 pistolas na mão. Então, por empiria, eu falo que você se sente um nada. Impotente. Impotente, você sente o nada, você se sente humilhado. Eles invadem, levam. Mas, ao mesmo tempo, você observa quem são essas pessoas. Olhando friamente, quem são essas pessoas? São pessoas excluídas. São pessoas que pela concentração de renda, pela desigualdade, acabaram tomando esse caminho. Pessoas à margem da sociedade. Pessoas à margem da sociedade. Então, é nesse momento que eu digo que a sociedade e o Estado, o aparelho de segurança pública do Estado, tem que se unir. Tem que se unir
para que haja a efetivação de uma política pública de segurança que faça com que o cidadão se sinta protegido. E para que haja essa mudança também, você fala dessa questão de ficar à margem da sociedade, então a gente já leva para um outro lado de que a base de tudo isso é a educação. Ah, naturalmente, a educação é a base disso tudo. Para que você supere esses índices, você tem que... Porque não basta simplesmente você colocar a polícia na rua para fazer uma vigilância ostensiva da sociedade. O Código Penal, existe um debate entre os juristas, mas muitos dizem que o Código Penal brasileiro é frágil, tem brechas, mas a maioria vai dizer que o Código Penal brasileiro é muito bom, o problema é que ele não é efetivado. E essa falta de efetivação não está apenas em relação a punir os criminosos, está também em relação a você criar mecanismos para que lá na base você impeça que esse jovem se torne um criminoso. Educação, trabalho, toda uma formação familiar que advém, sobretudo, da família, primeiramente, e depois do Estado. Ok, eu conversei com Paulo Henrique Matos de Jesus, que é pesquisador em segurança pública e educação prisional e também historiador. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Bom dia. Sempre à disposição, bom dia. Obrigada mais uma vez. E olha só, a seguir, a gente vai falar sobre o projeto Cofrinho Solidário. 7 horas e 53 minutos. Não saia daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E para combater a hanseníase em Imperatriz, uma capacitação está sendo oferecida aos profissionais de saúde. O tratamento é de graça e deve começar assim que surgirem os primeiros sintomas. Em 2014, foram registrados 3.490 casos de hanseníase no Maranhão. São Luís, Imperatriz, Timon, Caxias, Codó, São José de Ribamar e Açailândia foram as cidades mais infectadas. A incidência da doença no estado preocupa as autoridades da área de saúde. Falta ainda do controle desta doença no nosso estado. A deficiência no diagnóstico precoce da doença, a automedicação e o abandono do tratamento pelo paciente são as principais causas da grande incidência da hanseníase no estado. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é reduzir o número de novos casos em 20% até o fim de 2018. Para atingir esse objetivo, médicos, enfermeiros, agentes de saúde e outros integrantes da atenção básica de Imperatriz realizam uma capacitação. Intensificar e fazer com que todos os profissionais da ações básicas façam um diagnóstico precoce e o acompanhamento dos casos. A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. A doença tem cura, mas se não for tratada, pode se agravar. O tratamento é de graça e deve ser feito logo após o aparecimento dos primeiros sintomas. A hanseníase ela pode apresentar manchas, ela pode apresentar comprometimento neural. Dependendo da maneira como ela for classificada, a gente pode saber os sintomas são diferentes. Como ela tem 4 formas, indeterminada, tuberculose, hemófilo, vichoviana, então cada forma tem um sintoma para ser classificado. Imperatriz, de acordo com o Programa de Controle da Hanseníase, todo ano surgem entre 150 e 200 casos da doença. No Maranhão, o dia amanhece com o tempo firme, mas chove de forma isolada entre o final da tarde e a noite. Nas demais áreas, o tempo segue quente e seco. Em Itapecurumirim e Bacabal, a temperatura máxima prevista será de 33 graus. Imperatriz e Barra do Corda, 40 graus. 38 em Caxias e de até 32 em São Luís. E a Fundação Antônio Jorge Dino está com uma ideia muito interessante para arrecadar doações financeiras da comunidade e ajudar a custear as despesas da instituição, que é filantrópica e trabalha na luta contra o câncer no estado. Vamos saber mais sobre essa campanha ao vivo com o repórter Clécio Bertozzi. Campanha interessante, sem dúvida, hein, Clécio? Muito bom dia. Com certeza, Eliene. Bom dia, Eliene. Bom dia a você aí de casa. O Cofrinho Solidário é uma ideia da Fundação Antônio Dino que ajuda a custear as despesas da instituição. Ao meu lado aqui, o vice-presidente da instituição, Antônio Dino Tavares. Ele vai explicar mais um pouquinho para você aí de casa como é que funciona esse projeto e como é que surgiu. Como é que funciona esse projeto do Cofrinho Solidário?
Bom, esse projeto ele surgiu no começo do ano, a gente não é uma ideia original. Inicialmente eu viajando olhei esse cofrinho em outros lugares. Esse cofrinho que eu olhei foi do Hospital do Câncer de Barretos. Ele estava no aeroporto. Então eu trouxe essa ideia para cá, a gente trouxe essa ideia para cá, mandamos fazer os cofrinhos e já estão disponíveis, os cofrinhos já estão disponíveis para receber doação hoje nos supermercados Mateus. Em breve estarão também nas farmácias Pague Menos e na rede de lojas do Centro Elétrico também. Ok. Então o senhor viajando até o Hospital de Câncer do Barreto, a ideia original é de lá, é isso? Bom, eu não sei se a ideia original é de lá, mas a ideia, quando eu vi, foi o cofrinho do Hospital do Câncer de Barretos, que estava no aeroporto, e aí eu, olhando essa ideia, trouxe para cá. Trata-se de uma ideia de microdoações. Nem sempre a pessoa precisa, o doador, ele precisa doar grandes quantias de dinheiro. A pessoa pode doar o que puder, né? Todo valor ajuda, toda doação ajuda, e a instituição, como tu falaste antes, ela já é uma instituição de quase 40 anos e vive basicamente de doações. A adesão das empresas no Maranhão tem sido grande? As empresas têm aderido à campanha? Bom, as empresas no Maranhão, todas as vezes que a gente procura, sempre são muito solícitas, sempre ajudam nos projetos. Esse projeto é um projeto que ainda não está amplamente divulgado, estamos trabalhando nisso, até o final do ano esperamos que já estejamos com mais parceiros, tá? E a gente conta agora com a ajuda da população, onde olhar o cofrinho para fazer doar seu troco, doar sua moeda, para ajudar os projetos que a gente tem de combate ao câncer no estado. O que a instituição hoje precisa atualmente? Bom, hoje, principalmente, o que a gente mais precisa é o acelerador linear. É um equipamento que custa mais de $1 milhão e serve para fazer o tratamento de radioterapia. Atualmente a fila no Maranhão da radioterapia ultrapassa os 120 dias, tem mais de 200 pessoas na fila. Então a gente precisa com urgência desse equipamento. Afinal de contas, quem tem câncer tem pressa. Qual o perfil hoje do paciente do hospital, da instituição? Vem do interior, vem daqui da capital mesmo? Bom, nós atendemos pacientes do interior inteiro. Até bem pouco tempo não existia nenhum outro local onde o paciente pudesse recorrer no estado do Maranhão. No final do ano passado foi inaugurado o Hospital de Câncer do Estado e ainda agora no governo Flávio Dino foi feito um convênio com um acelerador linear na cidade de Imperatriz. Ok. Eliene, voltamos com você. Obrigada pelas informações. Cofrinho Solidário, vale a pena ajudar com certeza. E olha, a corrida Volta da Lagoa teve a data adiada de 12 de dezembro para 23 de janeiro por causa da não liberação do espaço para o evento. Porém, permanecem inalterados o local e o horário. Os organizadores comunicam que os participantes que por algum motivo não forem participar da nova data podem pedir reembolso total ou reverter em créditos para os próximos eventos. As informações completas estão no site www.centraldacorrida.com.br. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.